Olá, gente. Estamos aqui com o programa Rema, que você acompanha toda semana aqui pela TV Evangelizar e também no canal Padre Joãozinho no YouTube. Você pode também fazer parte desse clube de leitores da Biblioteca do Coração. Está aí na sua tela o número do telefone ou então o editorscj.com.br, nosso parceiro aqui, que eu tenho a alegria de dirigir, uma editora que já nasceu em 1936, mas retomou as suas atividades durante plena pandemia em 2020. Hoje nós temos aqui uma pessoa que é encarregada de fazer sorrir o rosto com os dentes bonitos. Ela é formada em odontologia pela PUC do Paraná, mas agora também quer fazer sorrir a alma, porque está já concluiu, na verdade, o curso de psicanálise. Vamos conhecer melhor o universo e as ferramentas de Kátia Golombi. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, padre. Esposa do Alexandre, mãe do Gabriel, Davi. Nossa, vocês gostam do anjo Gabriel, né? Sim. Porque é Gabriel Golombi, Davi Gabriel Golombi. Sim. São dois filhos, os dois têm Gabriel no nome. Os dois têm Gabriel no nome. E a menina é Maria Gabriele Golombi. Isso, e eu sou Kátia Gabriela. E daí tem o Alexandre Gabriel. O Alexandre não. Não é anjo. Não é o é único anjo. da casa que não é anjo. É o único que não é anjo. Mas de onde vem essa devoção pelo Gabriel? O arcanjo do anúncio do nascimento de Jesus. O meu pai é Lourival Gabriel. Então, eu e minha irmã, né, quando ela teve a primeira filha, a gente não queria desvincular, queria que tivesse algum nome vinculado ao meu pai. Então, o sobrenome não seria possível, porque geralmente é do pai, né? Tá certo. Então, a gente manteve o Gabriel em todos os netos do meu pai. Então, não é só os meus. Então, na verdade, é quase um sobrenome. É quase um sobrenome. Mas a Gabriele chama de Maria Gabriele, mas na verdade é Gabriele. É Gabriele. É que assim, né? Na verdade, na família do meu pai, bem gerações passadas, Gabriel era sobrenome mesmo. Ah, eu não sabia. Era sobrenome. E aí a gente trouxe, né? Mas também com uma devoção, com certeza. E você é devota do Arcanjo Gabriel? Muito. Dos arcanjos, três. Dos três. Deus cura, né? Rafael. Sim. Deus combate. Sim. Luta. O Miguel, né? E Deus anuncia, Deus na sua palavra é um mensageiro, Gabriel. El significa Deus, né? Deus. E aí o Gabi é o mensageiro. E o que você mais gosta no Gabriel? Vamos ver. Que você está cercada de Gabriéis. Sim. Eu acho que essa anunciação da Boa Nova, né? A gente sempre tem que buscar. Lucas 1, né? Buscar essa anunciação, Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Sempre. Eu acho que uma das grandes missões nossa é buscar essa mensagem. O que Deus tem para nós? Eu acho que o Gabriel, ele fazia parte do grupo do WhatsApp dos arcanjos lá no céu. E aí Deus mandou uma mensagem dizendo, vai lá na terra encontrar uma solução para aquela humanidade pecadora. E ele, num primeiro momento, anjo inexperiente, não leve muito a sério tudo que eu estou falando, tá? Anjo inexperiente, ele ao invés de ir na cozinha de Nazaré, ele foi na capital, né? Foi em Jerusalém, no templo, achou lá um sacerdote jogando incenso, era o Zacarias. E anunciou, tua esposa vai ficar grávida. Ele deu risada do anjo. Sim. Aí eu imagino o Gabriel indo para o céu e disse, deixei ele até mudo lá. Mas ele não acreditou muito, não. Aí Deus disse, anjo inexperiente, Gabriel, era para ter ido na cozinha de Nazaré, não no centro do poder. Não era na mesa da reunião, era na mesa da refeição. Aí, mas aonde? Uma menina de 12, 13, 14 anos lá em Nazaré. Mas espera aí, aquilo lá Sim. é um fim de mundo, e era mesmo, né? Era. E aí acontece aquela maravilhosa história de Lucas capítulo 1, não é? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Muito bem. É o início. E você cursou odontologia na PUC? Na PUC. E você atua? Eu vi aqui que você tem até uma clínica, né? Tenho uma clínica. A clínica odontológica
Carmon. Carmon. Ah. K de Kátia, Harmon de harmonia. Né? Então, eu sempre fiz da minha clínica um lugar que fosse harmonia. Seu marido Alexandre trabalha em quê? Ele é policial militar. Nossa, que diferente. Diferença, ele não é da mesma área Tá que mais a pro minha. Miguel. Tá mais pro Miguel. Mas é que eu brinco, né? Que às vezes as meninas rezam para Santo Antônio, eu rezei para São José, porque eu queria um homem protetor, né? E Deus me enviou até um policial para cuidar de mim, né? Olha só. E agora você, não contente em cuidar do sorriso do corpo, está querendo cuidar do sorriso da alma, que é a psicanálise, né? Você terminou agora, né? Terminei agora. E por que essa mudança assim do corpo para a alma? Tudo bem, mens sana in corpore sano. A mente sã, sadia, saudável, num corpo saudável. Sim. Você já cuidava do corpo. Agora, você pretende cuidar dessa ânima, da psique? Isso. Como é que se liga essas duas coisas? Eu ligo assim, eu fiquei em depressão profunda. Então, eu entrei numa depressão, mesmo tendo uma vida estruturada, mesmo tendo uma profissão que eu amo. Faz tempo? Vai fazer 6 anos. Uhum. Então, eu sou sempre muito curiosa, padre. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Foi em 2019 que eu tive um colapso, de não sair da cama, de não comer. Profunda, então. Profunda. Eu não comia, eu não dormia, então assim... Não trabalhava? Não conseguia. E não havia policial que te curasse? Não havia policial naquele momento que fosse me socorrer, porque era uma coisa minha, né? Era uma batalha minha, era algo que eu precisava buscar. Eu entendo isso hoje. E aí eu queria entender o porquê que eu cheguei numa depressão. Eu queria saber por quê. Quase não dá para acreditar, tão sorridente, tão de bem com a vida. Não dava, não dá para acreditar. Realmente, assim... por isso que eu falo que o amor próprio cura. E tem alguma causa externa? Porque você tem a clínica odontológica, Carmon, de repente a clínica está vindo à falência, ou você não tinha mais clientes? Não. Ou, enfim. Na verdade, sim. Eu tive alguns traumas de infância não tratados, né? Por isso que eu falo, isso que me levou para a psicanálise. Só que eu não tinha consciência, padre, da importância de trabalhar a nossa mente. Então, sim. Eu assim, cresci dentro da igreja, né? Porque a odontologia, me corrija, eu não entendo quase nada sobre quase tudo e quase tudo sobre quase nada. É uma área da medicina, né? Medicina, ciência, né? É uma ciência médica, mas ela é, como outras também, muito manual. Sim. Né? Acho muito no tato. É muito no tato. É um pedreiro, não é? Sim. É um construtor. Sim. Não tem muito que dar conselho. A pessoa fica de boca aberta, mas não pode falar. Eu tive uma dentista que ficava me fazendo perguntas de teologia durante a obturação. Oh, meu Deus. Então, padre, sobre aquela questão de Lucas, capítulo 1, que eu andei ouvindo um padre falar, o anjo Gabriel e ela... É assim que geralmente a gente faz, né? O dentista ficava falando comigo. Eu sempre fui muito introspectiva. Quando você atende, tá focada. Eu tô focada. E assim, eu montei o consultório já no intuito assim, que para mim, aquele momento que eu tô atendendo, é o momento que eu tô conversando com Deus, eu tô meditando. Então, eu só não tô trabalhando. Eu tô além. Tem aquele negócio cirurgião dentista. Sim. Você é cirurgião dentista? Sim, sou. É uma especialidade da odontologia, não? Também é. Que faz cirurgias, né? Cirurgias bucais. Eu me especializei em prótese, em restaurar, né? Restaurar. Adoro restaurar sorriso, transformar sorrisos. E eu fui entendendo que quando eu vejo pessoas mudando o sorriso, há uma cura muito mais profunda. Entendi. Até autoestima, né? Total. Mas, assim, ainda sendo bem básico, a mim me parece que a odontologia é uma área da ciência médica que exige muito investimento para atender. Muito. Porque um consultório
é muito tecnológico, é muito Sim. caro, Sim. usa materiais. Se eu vou num outro médico, se ele tiver um papel e uma caneta, ele faz o prontuário, guarda e ele ouve a pessoa, faz o diagnóstico e ele tem um bloquinho de receita, isso custou quanto? R$5. Mas quanto custa um consultório odontológico? Exatamente. Não custa menos do que 50 mil? 50 mil, menos que 50 mil. Não dá. Não dá nem para iniciar. Não Sem dá. contar Hoje a não sala dá. e a... Todas as despesas, né? Todas as despesas dela. E assim, a odontologia, por isso que às vezes ela não é tão acessível, né, padre? Entendi. Ela não é tão acessível às pessoas. Tanto que não entra na maioria dos convênios médicos, né? Não entra. E a tendência é cada vez menos. Porque não tem como a gente manter uma qualidade, né? Falando agora empresarial, do lado empresarial da odontologia, com convênio. Infelizmente, não tem como. Né? Eu até tentei não é como outra coisa. Você tem que ir no dentista. Principalmente saúde. Quando deu dor de dente. É saúde, socorro, né? Socorro. Eu preciso que você enfie o negócio, me tire esse negócio aqui, doutora Kátia, por favor, me atenda rápido. Sim. Não é isso? Sim. É que assim, né? Como tudo na vida, né, padre? Eu acho que assim, o ser humano, ele busca muito na dor. Até a conversão é na dor. É verdade. Né? Se não for por amor, é pela dor. É pela dor. Então, assim, eu sempre brinco com os meus pacientes. Não deixa a dor. Previna, que é muito mais tranquilo, muito mais barato, né? E muito mais saudável. Então, assim, hoje eu trabalho na odontologia levando prevenção. Eu foco muito na prevenção, né? Para as pessoas onde eu vou, quando me chamam para fazer alguma palestra, orientação. Eu foco muito, porque eu acho que precisa haver uma mudança de pensamento sobre odontologia. Eu falo assim que a odontologia, ela tem uma história triste, na verdade, não é bonito o histórico dela. Porque assim, começou com um barbeiro. Então, assim, eram muitos traumas, né? O pessoal tomava um golinho lá de cachaça para poder fazer um procedimento de odontologia, extrair um dente ou coisa parecida. Então, imagina o trauma que não é isso para as pessoas. No Brasil, tivemos o Tiradentes. Sim, exatamente. E vai buscar a história para ver. Se a gente busca aí uma geração de 1980 para baixo, vamos dizer assim, as pessoas mais velhas, pessoas que foram mutiladas, padre. Sabe que na França, acho que na França ou na Inglaterra, a rainha, ela tinha os dentes todos podres. Podres, né? E aí ela fez disso uma moda. A moda, mas imagina isso. Era ter os dentes todos podres, era bonito, era desejável. Que coisa horrível. Horrível. E depois disso, depois dessa moda, veio a questão de extrair dente e colocar dentadura. Então, era o que se fazia. Às vezes, a criança de 12, 13 anos... São modas da medicina, né? Me parece que a cesariana também, né? Também. Uma moda. Também. Desnecessária. Mas chegou no momento que nenhuma mulher se imaginava ter um parto normal, que parecia ser o anormal. O normal era fazer cesariana. Isso. Parece que está mudando tem umas desconstruções, né, padre? Tem umas desconstruções, assim, eu acho que como na área da ciência... A ciência nem sempre tem consciência. Eu acho que é por isso que me faltava a psicanálise. Opa, chegamos na ligação. Chegamos no fim do primeiro bloco, ligando o Tico e o Teco. Sim. Então, você trabalhava o sorriso nos lábios, né? Nos dentes, bem cuidados, etc. Eu tenho dentes bonitos, você não acha? Acho. Eu não tenho cárie. Bonitos. E são amarelos, eu tenho orgulho de ser amarelo. Tem gente que quer branquear, mas depois falamos do negócio do branqueamento, porque eu gosto tanto que meus dentes são amarelos. Mas enfim, e aí você disse que, bom, por causa disso, fui fazer psicanálise. Então, no segundo bloco, gente, nós vamos mergulhar mais nesse universo da psicanálise, senão daqui a pouco já vai já vai terminar aqui fazendo as minhas obturações. Acho que eu estou precisando aqui assim, né? Então, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em 1 minuto para o segundo bloco, entrevistando a Kátia aqui, que é dentista, né? Formada em odontologia pela PUC do Paraná e agora termina o curso de psicanálise. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Fique aí que a gente vai conversar sobre isso no segundo bloco.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar. Hoje entrevistando a Kátia, que é formada em odontologia, atende na Clínica Odontológica Carmon, em Curitiba, e terminou agora a psicanálise, mas foi na PUC também? Não. Aonde é que Foi foi? em São Paulo, no Instituto. Mas online ou... Online. Totalmente ou... Totalmente online. Eu optei, porque assim, como eu tenho uma graduação, né? Assim, então, eu pensei assim, não vou fazer de novo uma graduação com 2 filhos pequenos, né? A clínica e tal. Optei pelo online. Mas gostei bastante do online. Eu achei que eu não ia conseguir me concentrar. Mas é que Qual que era a plataforma que usava? Era Moodle? Você sabe alguma coisa assim? Tinha um login, uma senha, você entrava e tinha aula. Mas tinha aula ao mesmo tempo ou você que ia assistindo vídeos? Assistindo. Tem aula uma vez por semana online. Síncrona, né? Ao mesmo tempo aqui e lá. Isso. Quantos alunos, mais ou menos? A minha turma, 15. 15 alunos. 15 alunos. Legal. E é lato sensu? Isso. Legal. Isso. E você fez monografia ou não precisou? Porque não é mais obrigatório. Não é obrigatório, né? Então, eu não fiz, mas fruto desse meu trabalhos, vamos dizer assim, porque todo mês a gente entrega trabalhos, né? Isso. Eu escrevi um capítulo de um livro. Opa! E qual é o tema? Amor próprio cura. Uma abordagem psicológica. Próprio cura. E qual é o fundamento que você encontrou para isso? Porque isso aqui é bonito, hein? Amor próprio, cura. Depois vamos falar sobre cura. Mas eu trouxe uma abordagem psicanalítica dentro da fé. Mas qual a referência assim, teórica? Teve algum livro, algum autor? Eu fiz uma junção, padre. Vamos ver. Qual foi a sua mistura e sua mescla? Eu misturei, claro, a Bíblia, né? Com certeza, que eu acho que é o livro principal, né? Eu trouxe outras bibliografias, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas sobre perdão, né? Reconciliação, fundamentos, o que é o amor, né? Então, tudo isso eu fui trabalhando em todo o meu curso, na verdade. Então, eu fiz do curso esse entendimento. O que leva a pessoa a adoecer? Mesmo tendo uma vida estruturada que nem eu. Sabe? Eu sempre fui de igreja, sempre participei, né? Graças a Deus, casada com a minha família, com a minha clínica, né? Caminhando. Tudo aparentemente certo. Tudo 10, padre. Tudo 10. E daí? Né? E aí a minha mãe faleceu e eu entrei em colapso. Quando que a sua mãe faleceu? Em 2018. Mas aí ali, eu sempre falo assim para as pessoas, ali foi só a gota d'água, como a gente chama. Havia todo um processo por detrás. Entendi. Entende? Mas a perda do ente querido na psicologia está é o primeiro estressor. Sim. Entre as causas de estresse externas, a perda de um ente querido, principalmente pai e principalmente mãe, está em primeiro lugar. Às vezes as pessoas não sentem, né? Não, mas foi tudo tão tranquilo, eu elaborei o luto, etc. Elaborou o luto, mas não a luta. Né? Aquilo borbulha dentro da gente. Não tem como. É porque na nossa estrutura psíquica é um rompimento. Isso. É um rompimento. E por mais que a gente pense na morte como algo inevitável, mas nós nunca estamos preparados para ela. Principalmente aí entra filho, pai e mãe. Porque são vínculos muito fortes, né? Então eu não conseguia lidar com isso, eu não conseguia entender por que mesmo eu rezando, minhas perguntas de novo, né? Por que mesmo rezando, sendo ativa na igreja, por que Deus não me respondeu? Por que Deus não curou minha mãe se Ele poderia ter curado? Eu tinha essa fé, né? Então, esses questionamentos começaram a vir muito forte dentro de mim, assim. Mas eu não via isso assim como uma revolta contra Deus. Vamos dizer assim, eu não tinha esse conteúdo dentro de mim. Eu buscava isso dentro de mim, responder, e eu não tinha isso.
E aí eu fui vendo que, até pela minha profissão, por ser dentista, eu não tinha essa consciência que nós, seres humanos, nós somos feitos de 3 esferas, né? Corpo, alma e espírito. Uhum. Então, talvez eu tenha trabalhado o meu corpo, porque minha profissão sempre me levou para esse lado. Espiritualmente, sim, porque eu tinha uma caminhada dentro da igreja. Mas e a minha mente? Será que eu trabalhei a minha mente o suficiente para eu poder ter, sabe, essas ferramentas para quando viesse uma situação dessa, eu ter estrutura para aguentar? E aí eu comecei a me aprofundar nisso. O que me levou a isso? Se eu sempre acreditei em Deus, eu nunca deixei de acreditar. Né? Então, comecei em questionamentos. E um dia eu lembro bem que eu fui à igreja e o padre... E eu, assim, estava chateada comigo, porque eu estava assim, poxa vida, por que eu pergunto tanto? Parece que eu estou questionando Deus, estou duvidando de Deus. E começou muitos questionamentos. E aí, naquele dia, o padre falou na homilia que os grandes santos questionavam muito. Santa Teresa de Ávila. Isso. E foi aí, eu comecei por ela. Comecei por ela, padre. Estou lendo sua mente. Então. Está lendo a minha mente. Eu comecei por ela, eu comecei estudando a história de Santa Teresa. Me identifiquei muito com ela. O que você gostou em Santa Teresa de Ávila? Vamos lá, que eu sou um apaixonado por Santa Teresa de Ávila. Primeiro que ela traz o autoconhecimento. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, que nós temos um castelo interior. Eu falei, ué? Nunca ouvi falar nessa profundidade sobre isso. Então, assim, qual foi a minha próxima pergunta? Quem é a Kátia? De verdade. Quem que é a Kátia de verdade? Autoconhecimento. Autoconhecimento. E ali eu vi assim que ficou muitas lacunas na minha vida. Sabe? E aí eu precisava voltar para eu entender o porquê que eu cheguei naquele lugar. E comecei essa conversão, esse caminho de volta. Então, Santa Teresa, ela foi me ensinando, e eu fui pedindo muito para Deus na época assim que eu queria viver essas moradas de Santa Teresa, que Ele me desse essa graça de não só ler, mas viver aquele castelo interior. Eu queria entrar naquele caminho, sabe? Para aquele que está nos ouvindo, o livro Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa é muito fácil de você encontrar, inclusive na internet. Você pode comprar também em boas livrarias pela internet. E ele é uma pedagogia dessa viagem para o seu sacrário interior, a 7ª morada, aonde se encontra Deus, não é? Como diz Santo Agostinho, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, mas ali dentro também estão os meus monstros, não é? Os meus minotauros, porque Exato. O castelo interior pode ser também um labirinto. Exatamente. Aquele mito grego de que você entra e se perde naquelas dramas na sua psique, lá dentro da sua alma. Isso né? mesmo. Que você chamou de alma, da sua ânima, que não é a alma espiritual ainda necessariamente, né? Não. É a sua interioridade. E pode ser que ali dentro, ao fazer silêncio e praticar a introspecção, ao invés do Espírito Santo, você encontre um desconhecido, né? Ou uma desconhecida. Mas essa pessoa eu não conheço. Isso. E eu acho que foi nesse momento que o castelo interior me ajudou muito. Sabe? Ou então sabe o que algumas pessoas fazem? Ficam em pânico, né? Ao entrar no... vamos imaginar uma casa normal aqui de Curitiba, né? Casa normal de Curitiba, então, ela tem... o jardim, né? É assim normalmente, né? Tem um jardim, você entra pelo portão e aqui tem 2 cadeiras, um banco, alguma coisa assim. Aí tem uma varanda, né? Sim. Onde você recebe, o carteiro, o cobrador, né? Você recebe aqui no portão. Ele nem entra para dentro, não senta aqui nesse banco, né? Talvez um vendedor de qualquer produto você vai receber no banco. Se for uma pessoa um pouquinho mais confiável, você vai receber na varanda, onde sempre tem 2 cadeiras e tal. Mas aqui tem uma porta, e aí aqui tem a sala de estar. Aqui já tem um grau de intimidade maior. Isso. E depois tem uma sala de TV, até a pessoa chegar na cozinha, e até você dizer, entra lá pelo fundo que a porta está aberta. Pode entrar, a casa é sua. Vai muito tempo.
Agora, você normalmente não mostra o quarto do casal, das crianças, Sempre o quarto tem. mais íntimo, a sétima morada. É, Né? é É mais ou isso. menos essa a isso. genialidade Isso. da construção de Santa Teresa de Ávila. Só para quem está em casa entender do que nós estamos falando. É um dos Exatamente. principais livros de espiritualidade de todos os tempos. E assim, e Deus, nesse momento, eu tive um sonho assim que me ajudou muito a compreender isso, que foi assim, eu entrava em uma casa muito bonita, linda por fora, maravilhosa, casa dos sonhos. Só que conforme eu fui entrando, como o senhor descreveu, fui entrando nos cômodos, essa casa ela estava destruída, banheiro inacabado, sabe casa em reforma? Existe. E aí quando eu acordei, eu falei, caramba, Sou eu. Sou eu, né? Bonita por fora e inacabada por dentro. Inacabada por dentro. Então, então eu tenho uma obra para fazer na minha vida. Teve um amigo meu, padre poeta, que dizia, eu não sou perfeito, eu estou por ser feito. Isso, é isso. Nós somos sempre uma obra inacabada. Isso. Né? Sim. Deus começou e depois colocou tudo aqui, a tinta, o pincel, Isso. tudo, mas quem tem que pintar, a gente? A gente. É isso. E por isso que eu falo que a partir dali, eu falei assim, mas por onde eu vou começar a minha reforma? Mas você sabe que tem pessoas que diante desse desafio de organizar o universo interior, não é? E criar essa harmonia saudável, fazer esta cura, né? Que às vezes parece uma loucura, essa pessoa prefere ficar sentada no jardim, Exatamente. contemplando as paredes Sim, externas. sim. Então ela cuida do corpo, até vai na academia, ela isso. cuida Bom, é como uma casa linda, você descreveu, linda por fora. Linda por fora. E ela nunca... o que ela tem o pavor de fazer silêncio. Né? E a porta dela está sempre fechada, você não consegue entrar, a pessoa não dá entrada para você. Não dá entrada. E nem Deus consegue entrar. Não, ele não invade, né, padre? Ele bate na porta. Ele bate na porta. Tem um texto, né, na Bíblia, procura abrigo, tem até uma música, procura abrigo nos corações, de porta em porta, deseja entrar. Isso. Estou aqui, eis que estou à porta e bato. Isso, né? isso. E pede para... Maria, né? Maria. Você falou do Lucas, o Gabriel foi aquele que bateu na porta de Maria. E eu acho que aí começa o meu caminho. Aí você abriu a porta e disse, não, vamos olhar que essa casa está bagunçada. Sim. E aí você viu que estava tudo lá dentro, mas precisava organizar? Muita coisa. Muita coisa. E eu, ao invés de eu me deprimir com isso... A casa é uma boca, né? Que você abre a boca daquela pessoa e diz assim, Isso. meu Deus. Por onde eu vou começar? Por onde é que eu vou começar? Menina, você demorou para vir aqui, né? Isso. Quanto tempo faz que você não faz uma limpeza nesses dentes? Ah, eu acho que foi há 3 anos atrás, antes da pandemia. E essa carizinha, dói um pouquinho, mas eu suporto. Não é assim que você pega? Assim. Aí você começa a organizar. Agora eu já estou entendendo a conexão entre a reforma da boca e a reforma do eu interior. Tá vendo? Aí você cuidou da boca, mas aí você olha para os olhos e a pessoa continua. Sim. Beleza. Sim. E aí você entrou na porta do seu eu. Entrei. E aí eu falei assim, bom, Deus já me mostrou o quanta coisa eu tenho ainda para fazer na minha vida. Eu tenho muita coisa para fazer. Porque, assim, um dos sintomas da depressão, assim, a gente parece que não vê sentido em mais nada, né? Acabou, é um fim, né? A nossa alma, ela fica ali no escuro. E eu enxergava literalmente tudo em cinza. Mas quando eu tive essa visão, é como se a luz entrou. E aí eu comecei a enxergar e ter consciência de que não, havia muita coisa ainda para eu fazer. Essa coisa da luz é muito bonita. Existe um tipo de arquiteto que eu gosto, que é a arquitetura de interior. Né? E lá na casa onde eu faço comunidade, em São Paulo, nós resolvemos reformar o nosso ambiente. Nós estamos no ano da comunidade, tomamos o propósito de fazer uma reforma na nossa pequena casa, que não era uma casa, era uma bagunça. E nós mudamos muito, mudamos tudo, para dizer bem a verdade. Tinha uma churrasqueira, tirou-se a churrasqueira e pintamos e viramos, mudamos a cor. E outro dia estávamos a comunidade sentada
e a gente olhou assim, a mesa é outra, é redonda, a outra é quadrada. E a gente olhou assim e disse assim, olha que interessante, parece que sempre foi assim. Parece que não mudou nada, só que mudou tudo. Por quê? Porque antes era como não devia estar. Isso. No momento que você encontra o seu equilíbrio, você diz assim, era para estar assim. Era assim. Era assim o projeto assim. original. É. Não é? E agora, só restaurou. Só restaurou. Aquele dente não era para estar daquele jeito, era para estar assim. Foi feita uma restauração. Então você é uma restauradora. Sou uma restauradora. E agora você quer restaurar a alma. Quero restaurar almas. Estamos aqui conversando com a Kátia, a esposa do Alexandre, né? Kátia, que é Gabriel e que tem filhos Gabriéis, é de uma família Gabriel. Família de Gabriel. E que está falando para nós sobre que o amor próprio cura. Vamos aprofundar mais isso e saber os caminhos dessa cura interior. Terceiro bloco, a gente volta falando com Kátia. Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó. E ao mesmo tempo, se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Estamos de volta com o programa Rema, aqui com a Kátia Golombi, né? Que é dentista e agora arquiteta de interiores humanos. Não é? Esse é meu propósito. E você estava dizendo que o capítulo de livro que você escreveu foi Amor Próprio Cura. Você já falou do amor próprio, da casa da Santa Teresa de Ávila, do Castelo Sim. Interior Moradas. Agora, quais são os caminhos dessa cura? Como é que nós vamos organizar esse universo interior? Você mesma aplicou isso em você. Isso. Quando eu estava bem mal, eu fui aos pés de Jesus e ele falou assim para mim, minha filha, ninguém fica doente porque quer. Busque ajuda. Ali eu me levantei e eu entendi que eu não ia conseguir sozinha. Primeiro passo. Então vamos lá, o primeiro passo é o seguinte, nada de ser tão heróico, Isso. que eu resolvo, não preciso de ninguém. Exatamente. Procurar ajuda. E aí você procurou ajuda. o quê? Procurei terapia. Uhum. Porque eu precisava, eu não tinha, né, as ferramentas para eu poder entender a minha psique sozinha. Uhum. O que me levou ali? E esse curso que você fez, essa pós-graduação, também era uma ferramenta. Sim, é uma ferramenta. Então, assim, quando eu me curei, eu fui estudar como eu me curei. Com remédio ou sem remédio? Com remédio. Mas o remédio eu tomei por 8 meses, porque eu comecei a desenhar isso. Eu comecei a desenhar. O médico falou assim para mim, quando eu cheguei no consultório, ela queria me internar. Tão mal que eu estava. E eu disse assim, não, eu não aceito internação e eu não vou para o psiquiatra. Eu quero entender por que eu estou assim. E foi ou não foi? Fui. Depois eu fui. Porque aí, o que aconteceu? Eu fui para o médico, na verdade. É que o pessoal tem um preconceito. Tem. Eu sim. nunca fui num psiquiatra. Sim. Eu sou um preconceituoso. Eu nunca consultei um psiquiatra. Porque se eu disser aqui no programa que eu acabei de consultar o meu psiquiatra, vamos dizer, Padre Joãozinho é doido. Ele é maluco. Exatamente. Ele é Pinel. Exatamente. Né? Exatamente. Mas não é isso. Não é isso. Porque assim, o psiquiatra daí, olha só que interessante. Ele me pediu muitos exames. Muito. Um excelente. E aí ele constatou que eu tinha um problema. Então, assim, eu estava doente não só mentalmente, mas fisicamente também. Entendi. Então, eu tinha um problema na tireoide que nenhum médico até ali tinha observado. Não era só comportamental. Não. Tinha também algo biológico. Físico. Algo físico. Que em 35 anos, ninguém observou isso. Então, o meu corpo, ele estava sofrendo. Sofrendo mesmo, fisicamente. Então, e não mentalmente. é aquele negócio assim... Ai, doutora, estou deprimido. Reza que passa. Não passa. Não passa. Para você tratar qualquer transtorno... Reza que Deus vai te mostrar um remedinho. Não funciona. Precisa realmente ajuda profissional. Precisa. Nós temos que trabalhar, padre. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança, Deus o criou. Então, Deus nos criou corpo,
alma E e espírito. espírito. Então, só rezar, você não vai se curar. Tanto que quando eu fui aos pés de Jesus, ele mandou eu buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda na mente, terapia. Ela mandou eu buscar ajuda com médico, os 3 pilares do ser humano. Uhum. Então, eu tive que, para eu sair daquela situação, eu fui trabalhando os 3 pilares na minha vida. Então, é uma caminhada? Comece com uma caminhada. Coloque seu corpo em movimento. O Espírito Santo não é movimento? Então, você tem que pôr o seu corpo físico em movimento. Ah, mas eu estou depressiva. Sim, eu também estava depressiva. Eu ia sem vontade mesmo. Né? Eu não ia com vontade, feliz da vida. Ai, que bom, que delícia. Hoje eu vou fazer uma caminhada. Não. Eu ia mal, mas eu ia. Porque eu sabia que se eu quisesse sair da medicação, eu tinha que reagir. E aí você já faz uma caminhada com 1/3 na mão, né? Aí você já vai meditando, você já vai pensando, aí você leva tudo isso que você medita, que você pensa para um terapeuta. E aí eu também já faço uma outra ressalva, né? Que seja um terapeuta também, de preferência ali, religioso, católico, né? Por quê? Porque as crenças vão ser as mesmas. E isso é muito importante. Porque senão ele pode te conduzir para um outro caminho. Ah, não, mas rezar não é tão importante assim. Mas se você fizer tal... Então, eu sempre tive muito esse cuidado. Procurei terapeuta católica na época, né? Para poder me auxiliar nisso tudo, sabe? E eu descobri que são poucas. Para o mundo que nós estamos, são poucos. E eu acho que é isso que foi me levando, sabe? E aí comecei nisso tudo. E aí eu fui percebendo, padre, que eu não tinha esse amor próprio por mim. Eu fazia as coisas muito no automático, muito numa sequência lógica, tudo... 1 mais 1 é 2, sabe? E aí eu falei assim, opa, mas espera lá. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu me tratei mal? Por que eu não cuidei do meu corpo antes? Uhum. Por que eu não dei a devida atenção se eu estava com uma dor? Por que eu não me olhei com carinho e com atenção para essa dor? Sabe? Então eu fui tendo uma consciência que fui eu que me levei para aquele lugar, Porque, né? na verdade, uma casa precisa de permanente manutenção. Isso. Não é? Tudo bem, a gente fez lá aquela reforma na casa que eu falei. Mas só que tem que estar de olho, porque daqui a pouco tem uma goteira, Isso. daqui a pouco tem uma coisinha. E dizem que uma casa abandonada, ela pode estar perfeita. Você vai lá depois de 10 anos que ela está abandonada, ela tem paredes caindo. Exatamente. Né? Então, se Exatamente. você abandonou um quarto, às vezes a pessoa abandona só um pedaço da casa. Na casa mesmo eu estou falando, né? Sim. Só aquele ranchinho lá no fundo. Quando você vê, está criando bicho. Aí eu volto para os 3 pilares, padre. Volto para os 3 pilares. Se você abandona um dos 3, isso vai ter consequências, isso vai te adoecer. Espírito, a gente tem que estar sempre alimentando. Por isso que nós precisamos ir ao menos à missa aos domingos, né? Ao menos. A gente tem que estar se alimentando. Você falou aqui de procurar ajuda, mas aí depois você já falou de cuidado integral. Integral. Né? Que é curar é cuidar, né? Sim. Agora você falou do amor próprio. Onde entra o amor próprio? Será que nós sabemos o que é isso? É isso que eu gostaria de Aí é saber. que entra. Porque o amor próprio, nós vemos muito hoje, né? Porque pode ser confundido com, sei lá, narcisismo. Egoísmo. Egocentrismo. Não, o que não tem é nada amor a ver. próprio? Quando Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ao self. Isso, Né? Assim mesmo. assim Self mesmo. entra aí, né? Entra aí. Então, eu falo desse amor próprio. Aí, eu tirei dessa frase mesmo, desse versículo de Jesus. Eu estou lendo sua mente. O senhor tá, viu? Acho que o senhor já leu o meu capítulo do meu livro. Não li, eu gostaria de ler. Mas como é E que aí? é, então, o self aí, esse amor próprio? É quando a gente não olha pra gente. A gente não consegue olhar pra gente. A gente cuida até muito bem dos outros, mas a gente não cuida de nós mesmos. E aí, se a gente não trata nós mesmos com carinho, com atenção, com respeito, será que a gente não vai passar isso pro outro?
Ou ainda, eu tinha uma preocupação muito grande, assim, como que eu vou transmitir isso? Porque Nossa Senhora, né, padre, ela foi a mulher do silêncio, ela foi a mulher da transmissão. Então eu pensava assim, o que eu transmito para os outros? Se eu não me cuido, se eu não tenho esse amor próprio dentro de mim. Tá, mas aí então vamos lá para a sua pós, em psicanálise. O pai da psicanálise é Sigmund Freud. Sim. Né? Quando fala do eu, o Freud fala do ego, né? Então ele diz que tem uma dimensão inconsciente, subconsciente, Isso. o id, né? Depois tem o ego e tem o superego. O superego. Como que você vê a estrutura do eu? Já que o amor próprio é essa autoestima pessoal, né? Sim. Amar a mim mesmo também, Sim. né? Sim. Tem uma Zezinho, tem uma música que diz assim: se eu não souber, se eu não gostar de ser quem sou, ninguém vai gostar de mim, né? Então essa questão do eu. Mas aonde entra essa questão do ego, do id, do ego e do superego? Você estudou isso na psicanálise? Estudei, claro, com certeza. E aí, me fala. Muito bom. É mergulhar em si mesmo. É você entender o que está lá dentro. Porque o ego é onde está a nossa consciência. Isso. Então, só que muitas vezes nós precisamos mergulhar no inconsciente, que é o superego e o id. Isso. Né? Então, nós precisamos tentar trazer para a consciência, para o ego. E aí, o ego é onde a gente vai equilibrar o id e o superego, né? Uhum. Então, por exemplo, que nem o senhor falou assim, nós temos um preconceito. Aonde fica o preconceito, por exemplo? Muitas vezes no superego, né? Que é aquele que me diz, não, faça isso, faça aquilo, não faça isso. Ele é um ditador. Ele é um ditador, né? Ele é aquele que não aceita de jeito nenhum, né? O id já é o que tudo é permitido, é o conforto. Eu tenho que agir para sempre me manter confortável. A libido então está no id. Está no id, né? E quem sofre com tudo isso? O ego. O ego, porque ele fica Porque o quê? tem dois eus. Isso. Quer dizer, na verdade tem três. O eu consciente Isso. e tem um, que é o meu, o meu policial. Sim. Tem o meu, você tem seu superego Alexandre ali, Tenho. né? Um policial. E o outro é o meu id, é o meu... 100% emocional, né? É o 100% emocional. O superego é mais racional, né? E 100% racional. E o id é mais emocional. Isso. E o problema é o seguinte, o superego a gente conhece, e são estruturas sociais, normas, etc., preceitos, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Agora o id é o permissivo, né? Mas eu quero, eu desejo, eu tenho tanta vontade. Exatamente. E aí, como é que você trabalha com essa dimensão inconsciente? Né? Eu tenho minha própria ideia, mas eu não vou te falar ainda. Como é que eu trabalho com o meu inconsciente? Alguns chamam de inconsciente, outros de subconsciente. Isso. Mas é que também, subconsciente também é inconsciente. Né? Será que a gente permite que isso chegue à consciência? Porque, olha só, o senhor falou Volta assim... castelo interior, né? Isso que eu ia falar. Porque, assim, você deixa isso vir à luz? Você quer que isso venha à luz? Porque nós, seres humanos, muitas vezes a gente pensa que somos seres racionais, mas será que nós somos seres racionais? Já ouvi dizer que somos seres emocionais. Exatamente. Animais emocionais. Animais emocionais. Então, muitas coisas que nós fazemos é pelas nossas emoções e não pelo nosso ego, né? Porque o ideal seria que a gente buscasse primeiro esse equilíbrio para depois tomar uma atitude. Se fosse ainda pelas emoções, porque emoção é quando o movimento, a moção sai para fora. Mas às vezes no id ela está represada lá dentro. Ela é só um movimento da alma, né? E que não tem para onde ir porque a janela está fechada. Isso. Então você está reprimida nas suas emoções. Nas suas emoções. Então você tem abrir Mas isso não tem um janela. perigo de cair numa libertinagem? Tem. Eu posso tudo. Agora lembra do Menudo? Não se reprima, não se reprima. Por isso que eu falo, padre, que eu acho que quando você traz o superego e o id, entende? O equilíbrio. E entra num acordo na mesa da cozinha. E você senta, vamos pensar assim, né? Vamos sentar na mesa. Vamos sentar nós três Vamos e conversar? sentar nós três e conversar. Isso é o ideal. Os três eus. Isso. Você consigo mesmo. Isso mesmo. Então tem aí um exercício de introspecção. Sempre. A psicanálise é um exercício de introspecção. O tempo né? todo.
Assim, mediada por um terapeuta. Que Exatamente. ter uma escuta qualificada, né? Ajudando você. Eu não quero abrir a porta. Abra a porta devagar. Vamos entrar juntos. Você tem medo de entrar sozinho no quarto escuro? Isso, é isso. Porque a gente faz muita escuta, né? Psicanálise é muita escuta. É associação livre que a gente chama. Então, é através da fala. É falar. A psicanálise é fala. Mas uma fala livre, né? Então, nós fazemos Aí você tem referenciais teóricos, né? Fazer a pergunta certa. Isso. Para poder encontrar a lógica da colcha de retalhos, né? Isso. Para mim, Kátia, a psicanálise é o jeito que Deus me mostrou de como fazer a conversão. Com muito cuidado, com muito zelo, lembrando sempre que Deus não invade. Então, eu como terapeuta, eu não posso invadir o outro. Eu preciso sempre deixar ele encontrar seus caminhos. Eu não sei se você vinculou à psicanálise outros teóricos que complementam a psicanálise, como, por exemplo, Viktor Frankl, Sim. Né? Que é também da linha da psicanálise, mas ele já coloca um outro elemento que não é só libido, é o horizonte de sentido. Não é só libido, mas é sentido. Sentido. Eu fiz um curso dele também. Também fiz. É apaixonante, né? É apaixonante. Assim, eu e só o fui Jung? mergulhando. O Jung é o inconsciente coletivo. Isso. Porque tem uma coisa, né? O seu inconsciente não é só seu. Não. Né? Não. Habita em você o inconsciente do outro. Também isso é muito louco, né? Isso é. E aí é sua mãe e você. E de repente falta aquela pessoa naquele quarto onde era a relação com a mãe. Isso. Então você precisa às vezes voltar naquele quarto. Passear naquele quarto. Tem aquele filme A Cabana, né? Amo. Voltar na cabana. Amo. Eu acho que é justamente isso que todo mundo precisa fazer sempre. De vez em quando voltar para sua cabana e ver o que nós precisamos construir. E aí a maravilha hoje em dia, eu sou um amante de iluminação, né? Hoje em dia a gente não usa só luz branca, nem só luz neutra, luz amarela. Isso. E aí, dependendo do ambiente, da cor, tem uma tal de cromoterapia. Quando você acende as luzes, a casa muda. Nossa, é lindo. E aquele lugar penumbroso, triste, muda. Muda. E aí posso voltar agora para o meu, né? Então, quando eu entendi mesmo o sentido desse amor próprio, né? Eu falei assim, poxa, mas eu não posso amar também os outros de maneira errada, né? Então, a partir de mim, então eu estou bem, eu estou equilibrada, o que eu vou transmitir para o outro? Justamente isso, esse equilíbrio. Sabe que o quarto interior escuro, ele continua existindo, é o lugar da intuição, do insight. Então, a inconsciência também é um estado criativo, né? Porque eu não posso só lembrar, isso. Memorar. A gente às vezes tem que fechar o quarto, deixar as memórias no escuro, sendo gestadas ali para depois de um tempo sair algo novo. Olha que interessante, eu vindo para cá, eu lembrei de algo assim, não sei o porquê, mas da minha falecida avó, que eu chegava na casa dela, às vezes, sem avisar, e ela sentada na cama lendo a Bíblia. Então, assim, ela não falava nada, mas o que aquele gesto repetido, várias vezes, aquela criança chega na casa da avó e vê aquela cena. Olha que forte isso, né? Isso tem um campo de pesquisa na psicanálise que ainda é um campo aberto. Por exemplo, as memórias contidas no código de DNA. Né? Tudo bem, os espíritas acham que isso são, não sei o que e tal, mas eu tenho memórias que eu herdei de meus ancestrais que assim estão lá dentro e que num determinado momento pode acordar de maneira desorganizada. É isso. Olha, o assunto iria dando pano para manga, né? A psicanálise mudou o mundo porque nos ajudou a entender o nosso castelo interior, né? Sim. E Santa Teresa de Ávila também, São João da Cruz e também Santo Inácio de Loyola, são da mesma época ali do 1500. Eles são verdadeiros psicólogos da Alta Idade Média. Nós conversamos aqui com Kátia Golombi, a quem nós agradecemos, liberada pelo seu policial Alexandre, né? E
por seus filhos para estar nesse momento delicioso com a gente, conhecendo um pouquinho dessas histórias de como superar, como curar até mesmo a depressão pelo amor próprio. Padre Reginaldo Manzotti, continue aí agora com sua experiência de Deus e a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais programa Rema, uma palavra que pode fazer a diferença em sua vida.